Olá, gente querida. Hoje é o último dia do mês de novembro, dia 30. Nós estamos na primeira semana do Advento, mas hoje a igreja celebra a festa do apóstolo Santo André. E eu agradeço a você pela sua companhia, pela sua fidelidade. Todos os dias estamos juntos em torno do Santo Evangelho, aqui pelo nosso canal do YouTube, por meio da Rádio Maria, ou também pelos podcasts. Vamos ao texto do Evangelho de hoje, que é de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como lhes disse, a igreja hoje celebra a festa do apóstolo Santo André. Ele era discípulo de João Batista, era de Betsaida, uma cidade que está à margem oriental do Rio Jordão, ao norte do Mar da Galileia. Era irmão de Simão Pedro, filho de Jonas, o seu pai também é chamado de João. Na verdade, em hebraico, João e Jonas é a mesma palavra. E foi Pedro quem lhe comunicou a descoberta do Messias. Como vimos no texto do Evangelho, eles foram chamados a se tornarem pescadores de gente. No episódio da multiplicação dos pães, é André quem dá a solução para o problema. Junto com Filipe, ele comunicou a Jesus que um grupo de gregos queria ver Jesus, em João capítulo 12. E ele é muito venerado na igreja grega. Foi mártir e muito provavelmente morreu crucificado. Mas olhemos o texto do Santo Evangelho, que é o chamado dos 4 primeiros discípulos no Evangelho de Mateus. O primeiro dado é: Jesus caminha à beira do mar. O mar na Bíblia pode ter uma valência, um valor positivo, mas muitas vezes o mar possui uma valência negativa. O mar é o lugar dos monstros marinhos, do universo misterioso e escondido, das incógnitas. Assim é o mar. Jesus, então, ao caminhar à beira do mar, na verdade, ele está querendo nos dizer, ele precisa retirar estes dois irmãos, Simão e André, da labuta cotidiana e rotineira, de certo modo até escravizadora, do trabalho no Mar da Galileia. Jesus viu dois irmãos, Simão e André, filhos de Jonas. Jesus nos vê na situação concreta em que cada um de nós se encontra. Como cobrador de impostos, como pescador, zelota, todos os tipos
que caracterizam os apóstolos de Jesus, ele os chamou na situação concreta em que cada um deles se encontrava. Eram pescadores, lançavam a rede ao mar. Jesus então faz um convite: segui-me. É um convite, mas é praticamente também uma ordem. Eu farei de vós pescadores de homens. Eles então abandonam tudo, deixam as redes, deixam o mar e seguem Jesus. Há uma tópica, um esquema muito interessante. Jesus passa, Jesus vê, Jesus chama, os discípulos deixam algo e eles o seguem. E depois eles se tornam missionários. Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. É interessante que eles estavam consertando as redes. Do ponto de vista espiritual e até do ponto de vista psicanalítico, consertar as redes significa ter a capacidade de avaliar a missão, a pescaria. A pescaria é símbolo do trabalho, da fadiga, da missão que cada um de nós realiza. Consertar as redes significa eu tenho esperança de que algo vai acontecer. Eles limpam as redes, tiram sargaço, samambaia, sujeira, peixe, esqueleto de peixe, toda a tranqueira que veio grudada na rede. E também consertam, isto é, costuram. Costurar a rede significa prepará-la para que ela possa pescar peixe em abundância. Só que agora, as redes que Jesus quer que sejam consertadas são as redes da missão. Avaliar as estratégias, a metodologia, o conteúdo, a linguagem, o jeito, a impostação, a abordagem, e revisar isso constantemente, costumeiramente. É isso que significa consertar as redes. Eles estavam com o pai Zebedeu. Jesus então os chama nesta situação concreta, enquanto eles estão consertando redes, e eles deixam tudo, a barca e inclusive o pai. Desta vez, acrescenta-se o pai, um elemento familiar. E eles seguem a Jesus. É bonito perceber que Jesus quis a igreja. Houve uma certa reflexão teológica num período em que se dizia que Jesus pregou o reino de Deus e o que nasceu foi a igreja, como se houvesse um hiato, uma separação entre a pregação do reino por parte de Jesus de Nazaré e o surgimento da igreja. Não. Desde o primeiro momento, Jesus quis a igreja, por isso chamou discípulos, chamou outros para enviá-los a pescar gente. Pedro e André estavam lançando as redes ao mar. Jesus continua a chamar, meus irmãos. Em muitas dioceses pelo Brasil afora, já foi feita a abertura do ano vocacional, terceiro ano vocacional. Aqui em Garanhuns vamos fazer no próximo sábado, quando também eu farei a instituição dos ministérios de leitor e acólito para 7 candidatos. Na quadra do Colégio Santa Sofia, faremos a abertura do ano vocacional. Jesus continua a chamar. Ele chama homens, mulheres, crianças, idosos, catequistas, missionários, missionárias, consagrados, consagradas, religiosos, religiosas, presbíteros, diáconos, diáconos permanentes, tantos. São tantas modalidades, tantas características dos ministérios na face da Igreja Católica. É uma riqueza impressionante. Jesus continua a nos chamar. E nós temos que dar uma resposta. E a resposta fundamental é fazer da vida um segmento de Cristo Jesus, abandonando tudo para segui-lo com alegria, com amor, com entusiasmo, com a força missionária que dá a alegria da nossa identidade. Santo André, apóstolo e mártir,
missionário por excelência, nos dê a graça de bem celebrarmos esta festa e também a graça de vivermos a nossa vocação. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.